Olá, estudante! Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandro, estou acompanhando vocês na disciplina Gestão de Compras e Suprimentos. Lembrando que a web aula tem o intuito de trazer um pouco mais de conteúdo, aquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Ou seja, é um plus, uma oportunidade para que professor e aluno possam se encontrar neste mesmo espaço-tempo, ou seja, neste espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas entendemos que na educação à distância, o aluno ele tem a autogestão do seu conhecimento. E como tal, né, esta web aula está sendo gravada para que você possa assistir no momento adequado, né, e no local em que você se sinta melhor, ok? E em caso de dúvidas, vocês me poderão enviá-las por via de caixa de atendimento ou caixa de mensagens, aquele balãozinho que fica ao lado, né, da fotinho do professor, ok? Serão bem-vindas. Na nossa web aula de hoje, né, nós vamos falar um pouco sobre o processo de compras, né? Toda vez que nós realizamos uma gestão de compras, principalmente na administração pública, nós temos que entender o processo, ou seja, qual é o caminho a ser percorrido, né, com toda a documentação necessária para que essa compra possa ocorrer de forma efetiva. Então, é preciso compreender, né, quem são os atores envolvidos, qual a documentação necessária, qual o rito e o fluxo, né, para que essa aquisição ocorra, como ela nasce, como ela, né, seguirá o seu caminho e como ela se finaliza, ok? Para que a gente possa entender todo esse processo, é preciso, né, conhecer os conceitos relacionados também à gestão de compras. Então, nós podemos entender que uma boa gestão de compras, ela se dá pela obtenção dos insumos necessários à manutenção da operacionalidade e da organização. Comprar materiais com a qualidade correta, na quantidade certa, no instante certo e ao preço correto, né? É, e da fonte certa para entrega no local correto, nós podemos entender que seria o planejamento ideal, né, dessa compra, como a definição clássica que traz Heinz Ferrell, de 1951. Significa ainda procurar e providenciar a entrega de materiais na quantidade especificada e no prazo necessário a um preço justo para o funcionamento, a manutenção ou a ampliação da empresa. Então, essa é uma definição de Viana, 2008, mas percebam como elas se aproximam, né? Essa definição da gestão de compra, ela é muito voltada justamente para o planejamento. E o planejamento, ele sempre busca o quê? A quantidade certa, no momento certo, com a qualidade esperada, né? E na quantidade correta. Porque também, se eu comprar a mais, eu vou ter o meu custo de estoque. E o que nós estamos aqui é buscando a efetividade dessa gestão de compras. Então, a gestão de compras, ela sempre vai estar alinhada à gestão de suprimentos, gestão de estoque, porque estoque é custo, né? Eu tenho que manter este produto. Agora, se eu consigo comprar na quantidade certa, né, no momento certo, eu não vou ter o meu estoque ou o meu estoque vai ser reduzido do tamanho, né, dos meus recursos. Então, eu tenho que pensar na gestão de compras sempre voltada para o planejamento. E o planejamento, ele sempre vai versar, né, na eficiência. Tá? E eu tenho que conhecer meu estoque, eu tenho que conhecer a minha capacidade de compra, eu tenho que conhecer o tempo do processo, porque se é uma compra que eu preciso repetida, às vezes, realizá-la durante o ano, durante o exercício financeiro, eu tenho que saber qual é o tempo do meu processo, né? Se eu tenho que seguir uma legislação, por exemplo, como a Lei de Licitações, a 14.133 da Administração Pública, eu sei que essa lei ela exige uma série de documentos. E ela tem um rito, né, que, que deve ser observado. Eu tenho que conhecer, né, o tempo desse rito.
senão eu não vou conseguir comprar no momento certo, tá? Então, as etapas de uma compra, né? Ela vai desde a preparação do processo, iniciando ali com a requisição do bem ou serviço, né? Que vai dar o start à autuação do processo. Na administração pública, tudo, né, tramita em processo. E o processo ele tem ali, né, o seu rito inicial. Então tem que ter termo de abertura, ele tem que ter um documento que provoque, e aí você vai alimentando esse processo, né? Ele é cronológico, ele é numerado, rubricado, né, pelas pessoas que estão tramitando, e tudo isso demanda tempo para juntar essa documentação. Então, recebi o meu documento, autuei o meu processo, aí eu vou começar, né, o planejamento processual, né? Eu vou ter que juntar ali a indicação de fornecedores, então eu preciso conhecer os meus fornecedores, é preciso ter um cadastro de fornecedores, eu preciso da elaboração das condições gerais e específicas dessa compra. Então eu vou montando, né, essa historinha. Então, já, né, com o meu planejamento em vista, eu vou selecionar os fornecedores, né, para uma respectiva concorrência, considerando-se a avaliação de cada fornecedor. O cadastro de fornecedor, ele sempre deverá trazer alguns aspectos, alguns olhares, né? Então, aquele fornecedor que é logisticamente próximo, né, que tem melhor condição de entrega, o produto que consegue me atender, né? O que consegue qualidade e preço. Então, eu vou, né, ali fazendo um checklist desses fornecedores, né? E eu vou pontuando esses fornecedores para que eles possam subir no meu cadastro de fornecedores, né? Então, essa é o que nós chamamos de seleção e avaliação de fornecedores, né? E aí inicia-se a concorrência. A concorrência na administração pública, ela é o que vai dar o fato gerador da licitação. A licitação pública nada mais é que uma concorrência entre interessados, dentro de um princípio de isonomia, ou seja, todos que estão concorrendo devem ter igual condição de concorrer, tá? Quando não é possível essa concorrência, a a licitação ela não existe, tá? Então é o que nós chamamos de inexigibilidade. Mas toda concorrência, né, ela deve seguir o princípio da isonomia, né? Que todas as empresas, repito, todas as empresas devem ter igual condição de concorrer. Então, a expedição de consulta, abertura, análise e avaliação de propostas e negociação com os próprios fornecedores. Percebam como a gestão de compras, né, ela envolve várias nuances, né, de gestão. Então, após a concorrência, nós temos a contratação, que é o julgamento dessa concorrência, né, onde iremos escolher a proposta mais viável, por meio da equalização dessas propostas, né, melhor técnica, melhor preço, dentre outros critérios legais e parâmetros legais. A negociação com o fornecedor, né? Aí você dando né, a adjudicação, a homologação, a adjudicação ao fornecedor, ele deve acertar o pedido, prazo, né, e quantidade, e aí, né, a organização pública deverá realizar o controle dessa entrega, que é o recebimento do material específico e o respectivo encerramento de processo. Então, percebam que um processo ele tem, né, um tempo de vida, né? Então, ele inicia-se, ele tem uma maturidade e logo após ele se encerra. Aqui eu trouxe um fluxo básico, né, para que vocês possam compreender, né, esse processo de compras. Então, o início sempre é a preparação do processo. A preparação do processo, ele se dá com um requisitante. Então, um setor, ele dá início à sua necessidade por meio de uma requisição de compra ou uma requisição de serviço. Com essa requisição, né, o setor de compras, ele autua um processo e começa a preparação desse processo, né, fazendo o quê? O planejamento dessa compra, tá? Então, ele irá verificar
na legislação, né, qual seria a modalidade, se esses concorrentes, né, esses fornecedores, né, estão dentro do cadastro de fornecedores, e é a próxima etapa, né, que é a análise de fornecedores, a seleção dos fornecedores e a elaboração das condições gerais para que esses fornecedores possam concorrer entre si. Aí é o que nós chamamos da fase de disputa. Então, inicia-se essa concorrência, as propostas são avaliadas. Logo após a avaliação das propostas, inicia-se, né, a fase de negociação, onde iremos fazer alguns ajustes nas propostas, né? Poderá ser uma disputa entre até envolvendo a negociação de preço, dentre outras, né? Havendo, né, a proposta vencedora, inicia-se a contratação, né? Com autorização de fornecimento, se for caso de bens, né? E contrato de longo prazo. A lei permite contratos agora até 120 meses, pela nova lei de licitação, a 14.133, né? Em casos de serviços. E aí, o diligenciamento, que é o quê? Né? Aquela fase onde as empresas começam, né, a fazer o planejamento da entrega do bem ou do serviço, que irá, né, se encerrar com o recebimento, e aí no recebimento irá, né, será avaliado se aquilo que foi requisitado está de acordo com aquilo que foi entregue. Inicia-se, então, a fase de liquidação e pagamento, que é quando nós entregamos os valores ao credor. E o processo se encerra. Então, esse é um fluxo básico de uma compra na administração pública. Então, o processo, como eu já disse, ele ocorre sempre a partir do sinal da demanda. Então, sem demanda, não existe processo de compras, né? A demanda ela tem que ser provocada por um setor, né? É, e justificada também, né, sobre a qual essa informação chega à área de compras, para assim desencadear o processo de aquisição do bem material ou patrimonial ou, né, da execução de um serviço. Então, inicia-se quando qualquer pessoa ou setor manifesta uma necessidade de comprar um item ou de executar um serviço, né, em benefício da organização. Então, a solicitação de compras ela é enviada para a área de compras que providencia, né, essa aquisição seguindo o fluxo processual, né? Daí a importância do setor de compras, né? Então, é preciso compreender todos os conceitos inerentes a esse processo de compras para que a compra possa ser efetiva. Então, o planejamento de compras, né, sempre deverá atentar-se à seleção dos fornecedores, aquele que tem melhor condição de atender a minha demanda, tá? Então, nós podemos entender que uma compra ela também pode ser em critério normal ou de emergência, né? Então, se eu tenho uma demanda de um fluxo que demora um certo tempo, então ele tem um lead time, né? Que é o que nós chamamos em compra do tempo de menor tempo de processo. Então, uma compra normal é aquela compra que está dentro do nosso cronograma de tempo. Então, o procedimento adotado é o do prazo compatível para obter as melhores condições comerciais e técnicas para a aquisição deste material. Contudo, a compra ela pode ser em caráter emergencial, né? Existe um rol de situações taxativas que, né, compõem uma compra emergencial. Então, acontece quando a empresa falha na elaboração desse planejamento ou no atendimento à necessidade oriunda, né, de problemas operacionais. Aí você pode realizar uma compra em caráter emergencial. Lembrando que a compra neste tipo de caráter de emergência, ela é exceção da regra, tá? Então, a regra sempre aponta para a compra no sentido normal. Então, formas de se comprar. Então, nós podemos comprar
por meio de concorrências repetitivas, que são procedimentos adotados para os pedidos de compra, independentemente da análise do comportamento periódico em que acontecem, tá? Então, essas compras, elas são compras que se repetem durante o exercício, até mesmo por se tratarem, né, de despesas de custeio. Na administração pública, a despesa de custeio são aquelas despesas relacionadas à manutenção da máquina pública, ou seja, aquilo que eu tenho que manter. Então, eu tenho que manter serviço de limpeza. Então, eu vou realizar processos sempre que necessário, né, para serviços de limpeza. Material de escritório. Então, eu vou realizar sempre processos para a aquisição de material de escritório. Então, e esses processos de compras, eles se repetem durante o período de tempo, né? Até mesmo pela necessidade, né, de se manter a máquina pública, por meio de contratos de longo prazo, né? Então, são procedimentos adotados para o fornecimento de materiais de consumo regular, com vigência por determinado período de tempo para entregas parceladas por meio de autorização. Ou seja, o objetivo é tentar ganhar alguma vantagem, né? Então, por exemplo, né? Digamos que eu preciso adquirir um material durante todo o exercício, né, durante o período do ano. Contudo, eu não preciso desse material todo de uma vez, né? Então, eu tenho ali um valor global, né, uma quantidade global. Contudo, eu vou recebendo de forma fracionada ou parcelada, também, até mesmo para atender às minhas necessidades, né, momentâneas, tá? Então, é o que nós chamamos de contrato de longo prazo. Então, eu tenho um contrato global. Contudo, a sua execução é de forma parcelada. E aí, né, mais uma vez, nós voltamos ao cadastro de fornecedores, que é de vital importância, né, para o setor de compras, que significa o quê? Significa qualificar e avaliar o desempenho dos meus fornecedores. Todas aquelas empresas que já forneceram ou que, né, pela análise, tem grande potencial para fornecer materiais e serviços. Significa não somente ter uma lista de fornecedores, mas ter informações pormenorizadas, né, sobre esses fornecedores de forma atualizada e confiável. Ok? Então, muitas vezes um fornecedor ele ganha uma licitação, né, mas durante a execução do seu contrato, ele, né, incide em várias falhas, né? Aí essas falhas você pode formar um cadastro negativo, né, para esse fornecedor para que ele não ganhe, né, outras concorrências, assim como aqueles fornecedores que sempre cumprem tudo aquilo que foi combinado, eles possam ter uma escala, né, maior no cadastro de fornecedores. Então, a premissa do cadastro de fornecedores sempre vai versar sobre o preço, a qualidade e o prazo. Então, aqueles que têm o melhor preço, com a melhor qualidade, no menor prazo, né? Os critérios de cadastramento também podem ser diversos, né, como critérios políticos, que são definidos pela administração da empresa. Por exemplo, comprar só de fornecedores do Estado é uma forma de se fomentar, né, o comércio local. Critérios técnicos, que envolvem as carências de abastecimento, na procura de desenvolvimento de novas alternativas de fornecimento, visando, por exemplo, evitar a exclusividade. Então, não comprar produtos de uma única empresa. Critérios legais, aplicados às empresas estatais, autárquicas e de serviço público. Então, são critérios de julgamento jurídico, né? De seguir a lei mesmo. Tá? Então, a classificação desses fornecedores no cadastro de fornecedor, né, são classificados em relação à classe de materiais, à sua linha, originando entre outros grupos de compras que visam facilitar, né, o processo de seleção para fornecedores para uma mesma concorrência. Então, você pode realizar um cadastro de fornecedores, por exemplo, por família.
material de escritório, medicamentos, no caso da saúde, material de enfermagem, então por famílias, né? Isso facilita muito e você vai abrindo ali, né, as ramificações. Ainda se tratando de seleção e avaliação de fornecedores, né? A seleção sempre ocorre entre fornecedores cadastrados, seguindo os critérios, né, da empresa. A avaliação constante e sistemática desses fornecedores quanto ao seu desempenho, seus fornecimentos, né, é realizada por meio dos critérios de desempenho comercial, cumprimento de prazo de entrega, qualidade do produto, desempenho do produto ou serviço, entre outros. Então, esses critérios, eles são abertos conforme as necessidades, tá? Alguns com mais importância, outros critérios, né, com não tanta importância, mas sempre de forma sistemática, né? E aí você vai criar as condições para que os fornecedores possam enviar suas propostas. Então, a maioria das empresas adotam a prática de aceitar a proposta de fornecimento no formulário de coleta de preços. Então, esse formulário é um formulário específico que traz ali de forma padrão, né, até mesmo atendendo aos princípios da isonomia, que todos devem ter igual condição de concorrer. Então, o formulário padrão vai trazer essa isonomia. Então, a proposta de fornecimento deve conter de forma clara e precisa as condições comerciais, como preço, prazo de entrega, frete, embalagem, condições de pagamento, descontos, fórmula de reajuste de preço, multas contratuais, garantia e assistência técnica, ou seja, todas as regras do jogo. E também as condições específicas sobre a confirmação dos requisitos técnicos ou sobre alternativas possíveis de fornecimento, né? E aí sim, né, com as propostas no formulário correto, você começa a realizar o seu checklist de avaliação desses fornecedores. Então, é aberto os envelopes das propostas, faça uma avaliação, análise e julgamento elegendo o vencedor desta concorrência ou desta disputa, tá? Então, após conhecido, né, o vencedor, e aí vai ser a fase de combinar, né, o recebimento. Então, a atividade de recebimento, ela intermedia as tarefas de compra e pagamento. Então, ela está entre a compra e o pagamento, onde se inicia-se o que nós chamamos de liquidação, que é a análise daquilo que foi comprado, solicitado e aquilo que foi entregue, né, sendo a responsabilidade da conferência, né, da empresa e, né, aí, avaliado, estando tudo ok, é realizada a última etapa, que é a etapa do pagamento, que é a entrega dos recursos ao credor, ok? E nós chegamos ao final da nossa web aula. Espero que ela seja de grande valia para vocês. Como eu disse no início, ela foi gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Caso tenha restado alguma dúvida, você poderá me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagens, ok? Por hora, deixo os meus votos de grande gratidão. Um grande abraço, fique com Deus e até uma próxima.